Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar outra forma de se implementar o somador completo. Nesse caso, a gente vai implementar o somador completo fazendo o cascateamento de dois meios somadores. Então, é visto geralmente na disciplina teórica que é possível construir um somador completo cascateando dois meios somadores e junto com a porta lógica OR. Nesse caso, o primeiro meio somador vai pegar as entradas A e B, vai gerar a saída S. Essa saída S vai entrar em outro meio somador, junto com o bit de carry in, para gerar na saída S do segundo meio somador a saída S do somador completo. E a saída Cout do primeiro meio somador, juntamente com a saída Cout do segundo meio somador, vão ser passadas numa porta lógica OR para gerar a saída Cout do somador completo. Então, nós conseguimos construir um somador completo usando esses dois meios somadores aqui. A questão é, como é que a gente pode fazer isso no VHDL? E para fazer isso no VHDL, veja primeiramente que a gente vai precisar pegar nosso meio somador e ligar ele entre si. Ou seja, eu vou ter que pegar blocos menores, que no caso aqui é o meio somador, para construir um circuito maior, que seria, no caso, o meu somador completo. Para fazer isso no VHDL, nós vamos precisar estudar os components e a diretiva PortMap. Então, a gente pode utilizar componentes menores, já definidos, para construir componentes maiores. Foi o que a gente apresentou anteriormente, que através de dois meios somadores, a gente consegue construir um somador completo. Para isso, a gente vai ter que utilizar as diretivas component e a diretiva PortMap. Iniciando pelo component. O que seria o component? O component são blocos de lógica elementares que já foram definidos anteriormente, ou seja, você já escreveu os códigos VHDL para esses blocos, que eles podem ser ligados entre si para gerar blocos maiores. Então, no circuito que eu apresentei anteriormente, os components, nesse caso aqui, vão ser os meios somadores. Os blocos, os components, eles devem estar definidos no projeto VHDL e eles devem ser puxados, devem ser incluídos usando lá o preâmbulo da nossa arquitetura. Como é que a gente declara um component aqui no VHDL? Aqui está a estrutura geral de declaração de um component, porém eu vou explicar quando eu estiver fazendo o código VHDL uma forma um pouco mais fácil de fazer essa declaração desses components. Na realidade, basta a gente copiar a entidade do arquivo que a gente quer incluir e substituir aonde tem entity por component e ao invés de ser o end, o nome da entidade, a gente coloca end component. Depois que a gente puxou, incluiu os componentes no nosso arquivo VHDL, a gente tem que instanciar. Instanciar é você realmente colocar ele no circuito. Primeiro você inclui, como se você estivesse importando as bibliotecas lá no C, e depois você inclui ele no seu código VHDL. É como se você, depois de incluir a biblioteca no C, começasse a usar as funções da biblioteca. E como é que eu instancio um componente aí no VHDL? No caso, o instanciamento dos componentes ele é feito após o begin da arquitetura. E a forma geral de instanciar um componente é essa daqui. Primeiro você coloca um label. Esse label é um nome que você dá ao componente. Dois pontos. O component name, que é o component name, é esse daqui que você coloca após o component, ou seja, é o nome da entidade do componente que você quer puxar. PortMap, e aqui entre parênteses você coloca a lista de portas. O PortMap ele vai indicar como as entradas e saídas desse componente vão estar ligadas com o restante do circuito. Até o nome faz sentido, né? Port, que é de portas, map, ou seja, o mapeamento de portas daquele componente. E essa associação, esse port list, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito por lista ou ele pode ser feito por nome. Na associação por lista, as entradas e saídas são colocadas na ordem no qual foram declaradas na entidade. Aí, nesse caso, a ordem que você coloca aqui no port list importa.
Já na associação por nome, as entradas e saídas do componente são associadas a pinos específicos da entidade usando esse operador aqui, ó, uma seta para a direita. Não confundir com o operador de atribuição do VHDL, que é uma seta para a esquerda. Aí nesse caso, a ordem não importa. Sei que pode estar um pouco confuso, mas vamos fazer aqui um exemplo, além da gente fazer o exemplo lá no código. Então vamos supor que eu tenho um component chamado NAND3. E lá na definição do meu component eu tenho isso aqui, a diretiva port, A1, A2, A3 são entradas stdlogic e B é uma saída stdlogic. Então esse componente tem como entradas A1, A2 e A3 e como saída a saída S. E eu fechei o meu component. Se eu quiser instanciar esse componente em um código VHDL, como é que eu faço? Primeiramente eu dou um nome para aquela instância específica. Nesse caso, essa primeira instância eu estou chamando de NAND_1. Dou 2 pontos e agora eu coloco o componente, que no caso aqui é o componente NAND3. E agora eu faço o meu port map. Se você observar bem, a ordem que eu coloquei aqui das entradas e saídas no port foi quem? A1, A2, A3 e B. Se eu colocar o port map dessa forma, X1, X2, X3 e Y, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que X1 está ligado no pino A1 do componente, X2 está ligado no pino A2 do componente, X3 está ligado no pino A3 do componente e Y está ligado no pino B do componente. Essa daqui é a associação por lista. Eu poderia fazer associação por nome. Como é que eu faço associação por nome nesse caso? Dou o nome de uma nova instância, nesse caso aqui essa nova instância é NAND3_2, dou 2 pontos, é o componente NAND3, port map. Aí nesse caso eu coloco o pino específico do componente, uso a seta para a direita e coloco aonde aquele pino vai estar ligado. Então o pino A1 do componente NAND3, nesse caso vai estar ligado em X1, o pino A2 vai estar ligado em X2. O pino A3 vai estar ligado em X3 e o pino B vai estar ligado em Y. Veja que no final das contas é a mesma coisa, você fazer associação por lista e associação por nome. Todavia, particularmente eu prefiro fazer associação por lista porque eu acho que o código, embora fique maior, mas ele fica mais legível. Essa nova instância aqui, NAND3_3, ela serve para indicar que quando a gente tem um pino de saída, e tem que ser especificamente um pino de saída, no qual a gente não vai utilizar, nós podemos utilizar a palavra reservada open. Então, nesse caso aqui, X1 está ligado no pino A1, X2 está ligado no pino A2, X3 está ligado no pino A3, e como agora seria o pino B eu estou ligando em open. Isso quer dizer o quê? Que o pino B eu não estou utilizando. Evidentemente, para esse exemplo aqui não faz muito sentido, porque esse componente só tem uma saída. Porém, em algumas situações, os componentes podem ter mais de uma saída. E se você não quiser usar aquela saída específica, você pode utilizar essa palavra aqui, open. Evidentemente, se você pode fazer isso na associação por lista, você pode fazer isso na associação por nome. Então, essa instância NAND3_4, ela indica isso. No caso, A1, o pino A1 vai estar ligado em X1, o pino A2 vai estar ligado em X2, o pino A3 vai estar ligado em X3 e a saída B vai estar aberta. Então, entendido essa questão de como funciona os components e o port map, vamos fazer o nosso meio somador utilizando o cascateamento de 2 somadores completos. Então vamos lá para o VS Code. Então muito bem, já estamos aqui no VS Code e a primeira coisa que eu preciso é ter o código em VHDL dos blocos que eu vou precisar, que nesse caso é somente o do meio somador. Então eu já tenho aqui o código copiado, eu já fiz esse código na aula anterior, né, do meio somador, então já copiei e colei ele aqui. Então vou salvar, vou criar aqui uma nova pasta, que eu vou colocar aqui como somador completo underline port map e vou dar o nome de meio somador.vhd. Aqui para facilitar no VS Code, eu vou aqui em Explorer e Open Flow Folder. Por quê?
Porque como vocês vão ver, aqui a gente vai ter mais de um arquivo VHDL. Pela primeira vez, a gente vai ter um projeto que vai ter mais de um arquivo VHDL. Então, o primeiro arquivo VHDL, evidentemente, é do meio somador, que vai ser ele que eu vou utilizar para construir o somador completo. Então, vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de somador completo.vhd, e vou começar a descrição desses arquivos. Sempre se lembre, começando pela biblioteca, depois entidade e, por fim, a arquitetura. Então, a biblioteca aqui é a padrão, né? A nossa velha, conhecida I3E. Vamos usar o pacote stdlogic 1164.all. E agora vamos à declaração da entidade. Entity, o nome da entidade é somador completo, is. Já vou fechar a entidade para não me esquecer, end somador completo. E agora eu vou usar a minha diretiva port para fazer o mapeamento das entradas e saídas. E no caso do somador completo, as minhas entradas é A, B e CI, são entradas de um bit apenas, então ela é tipo stdlogic. S e cout vão ser saídas também de apenas um bit, então stdlogic. Já ia errando aqui, né? A última linha do port não tem ponto e vírgula. Então, encerramos a nossa entidade e vamos para a arquitetura. Essa arquitetura eu vou chamar de hierarquia of o nome da entidade no qual eu estou descrevendo a minha arquitetura, is. Bem, eu vou dar aqui o begin e vou fechar aqui a minha arquitetura para não esquecer, mas aqui no begin a gente vai precisar de algumas coisinhas. A primeira coisa, vocês têm que entender que o que vem antes do begin é o que a gente chama de preâmbulo da arquitetura. E o preâmbulo da arquitetura, ela vai conter, dentre outras coisas, os componentes e os signals, certo? Os componentes fica evidente pela figurinha que a gente apresentou, que para construir o somador completo, nós vamos precisar do meio somador. Então, vamos aqui no meio somador, copia a entidade, cola. Só que a gente vai trocar o nome entity por component, e aqui ao invés de ser end meio somador, vai ser end component. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou nada mais do que importando o componente meio somador. Ainda não estou utilizando ele, eu só estou importando. E veja pela figurinha que a gente apresentou que para construir o nosso somador completo a partir do meio somador, nós vamos precisar de fios internos, que aí na figurinha eu estou chamando de W1, W2 e W3. E como a gente já apresentou na aula de signals, fios intermediários para construir um determinado circuito é o que a gente chama de signals. Então, a gente vai precisar declarar os signos W1, W2, W3, que são signos de apenas um bit, ou seja, eles são tipo stdlogic. Pronto, esse é o nosso preâmbulo na nossa arquitetura. Vamos agora, efetivamente, descrever a nossa arquitetura, fazendo, nesse caso, o port map. Muito bem, então eu vou começar pelo primeiro meio somador, o meio somador de baixo. Então, esse meio somador de baixo, eu vou chamar ele de HA0. Nesse caso, eu estou dando esse nome a esse componente, HA0. Ele vai ser um meio somador, port map, e agora eu faço o port map desse meio somador. O meio somador, nesse caso aqui, ele vai ter quais pinos? A, B, S e cout. E eu tenho que indicar aonde que esses pinos vão estar ligados. Veja que o pino A do meio somador de baixo, ele vai estar ligado na entrada A do somador completo. Então eu posso fazer assim, ó. O pino A recebe a entrada A. Pode parecer confuso, mas esse valor aqui é a entrada A do meio do somador completo. Eu poderia fazer assim, por exemplo. Colocar aqui A maiúsculo, aqui seria A maiúsculo. Embora aqui a gente saiba que o VHDL ele não é case sensitive. Então eu vou colocar aqui em maiúsculo até para facilitar vocês entenderem. Certo? A entrada B do meio somador de baixo vai ser ligado na entrada B do somador completo. Então esse B maiúsculo aqui é o B maiúsculo da entrada do somador completo. O pino S
do meio somador de baixo vai ser ligado no fio W1. E a saída Cout vai ser ligado no fio W2. Então, para o meio somador de baixo, já está tudo correto. Eu já fiz a definição dele. Agora vamos para o meio somador de cima. Então, esse meio somador de cima eu vou chamar de HA1. Ele é um meio somador e vamos usar aqui a diretiva PortMap. Novamente, o meio somador ele tem como pinos A, B, S e Cout. E a gente tem que indicar aonde esses pinos vão estar ligados. Vejo que a minha entrada A do meio somador de cima vai estar ligado na entrada Cin do somador completo. A entrada B do meio somador de cima vai estar ligado em W1. A saída S vai ser ligado na saída S do somador completo. Então esse S maiúsculo é a saída S do somador completo. E o Cout vai ser ligado no signal W3. Veja que ainda falta a porta lógica, né? A porta lógica U. Mas nesse caso é tranquilo, porque é só fazer essa operação aqui, ó. Cout recebe W2 OR W3. Então, essa operação aqui define a porta lógica OR. E pronto, nós terminamos o nosso circuito aqui do somador completo. Antes, eu gostaria de reforçar que aqui eu estou descrevendo em maiúsculo por questão didática, mas sempre lembrando que o VHDL ele não é case sensitive. Então, tanto faz eu escrever ele como maiúsculo como minúsculo. Vai funcionar da mesma forma. O que a gente vai fazer agora é ir lá no Questa para simular esse circuito e ver que ele também descreve o nosso somador completo. Então, muito bem, já estamos aqui no Questa. Vamos criar um novo projeto. Vamos em File, New Project. O nome do projeto eu vou chamar de somador completo, underline portmap. E eu vou na mesma pasta que eu criei os nossos arquivos, somadorcompleto.portmap. E eu aperto OK. E agora vamos adicionar arquivos existentes. Vamos clicar aqui em Browse. E aqui é importante eu importar os dois arquivos, tanto o meio somador como o somador completo, porque eu vou precisar dos dois para simular. O somador completo precisa do meio somador, então eles precisam estar no mesmo projeto. Então vou incluir, apertar OK e fechar a janela. E agora clique com o botão direito, Compile All. E veja que aqui tanto o meio somador como o somador completo, eles foram compilados corretamente. Ok, agora a gente pode partir para a simulação. Vamos clicar aqui em Simulate, Start Simulation. E aqui em Start Simulation, vamos expandir a biblioteca Work. E agora temos duas entidades para testar, o que é graças a Deus, né? Porque a gente tem duas entidades também, o meio somador e o somador completo. Nesse caso aqui eu vou simular o somador completo. Se eu quisesse simular o meio somador, também dava certo. Mas no caso aqui eu vou simular o somador completo. Então eu vou apertar OK. E veja que ele vai aparecer as entradas A, B e Cin e as saídas S e Cout. Lembrando que o Questa, além de importar as entradas e saídas, também ele importa os signals internos. Então eu vou puxar as entradas e as saídas, vou colocar aqui na forma de onda e vamos elaborar a tabela verdade desse circuito usando aquele artifício que a gente vem utilizando aqui nas nossas videoaulas. Então CI eu vou colocar como um clock, período 100, Fist Edging Falling. B eu vou colocar como clock, período o dobro do anterior, que no caso aqui é 200, Fist Edging Falling. E A eu vou colocar como clock, o período o dobro do anterior, o anterior era 200, agora vai ser 400, Fist Edging Falling, e vamos simular. Então, na primeira parte da simulação, entradas 0, 0, 0, a saída S é 0, a saída Cout é 0. Quando a gente tem entrada 0, 0, 1, a saída S é 1 e a saída Cout é 0. Até o momento tudo ok. Entradas 0, 1, 0, a saída S é 1 e a saída de carry é 0. Entradas 0, 1, 1, a saída de soma é 0, a saída de carry é 1. Está correto até o momento. Para entradas 1, 0, 0, a minha saída S é igual a 1 e a minha saída de carry é igual a 0. Está correto. E para a minha entrada 1, 0, 1, a minha saída S é 0 e a minha saída de carry é 1. Também está correto até o momento. Para a entrada 1, 1, 0, a minha saída S é 0
e a minha saída de carry é 1, tá correto. E por fim, para a entrada 1, 1, 1, a minha saída S é 1 e a minha saída de carry é igual a 0. Veja que esse circuito ele funciona exatamente igual ao somador completo que a gente descreveu na aula anterior, só que usando operações lógicas. Porém, dessa vez, a gente utilizou o meio somador para construir o somador completo. A nossa videoaula ainda não acabou porque eu gostaria de colocar esse projeto no Quartz. Não para colocar ele na FPGA, mas para mostrar para vocês o poder que tem lá o Netlist Views RTL View. Então, vamos lá no Quartz. Então, estamos aqui no Quartz, vamos criar um novo projeto. Aqui na tela de introdução apertamos em Next. Aqui o diretório de projeto, vamos colocar na mesma pasta dos arquivos que a gente estava descrevendo. Então VHDL, somador completo portmap, e o nome do projeto eu vou usar somador completo underline portmap. Vamos apertar em Next. Aqui em Project Type vamos deixar o projeto em branco. Add Files, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para adicionar os 2 arquivos que a gente descreveu já anteriormente. Então vamos na pasta, colocar o somador completo e o meio somador. Vamos apertar em Next. E aqui na FPGA eu não vou selecionar nenhum específico, porque o meu foco aqui em utilizar o Quartz não é para colocar o projeto na FPGA, mas sim só para ver o RTL View, certo? Então, claro que se você fosse para colocar na FPGA, você teria que selecionar ela bem direitinha. Mas nesse caso aqui, eu não vou querer colocar esse projeto na FPGA, então posso deixar aqui como padrão. E aqui nas ferramentas de simulação e síntese, eu posso apertar o Next e por fim, aqui um sumário do projeto. Evidentemente, se você fosse colocar na FPGA, você teria que conferir aqui se a FPGA estaria correta, mas como eu não vou colocar, eu posso só apertar aqui em Finish. Então ele vai criar o projeto, sempre lembrando aqui em Project Navigator eu coloco Files para ver os arquivos de projeto, e eu tenho que dizer para o Quartz qual é o arquivo principal, que nesse caso aqui é o somador completo. Para dizer isso aí, eu seleciono o arquivo somador completo, clico com o botão direito e seleciono a opção Set as Top Level Entity. E agora aqui em Task, Compile Design, a gente seleciona a opção Análise e Síntese. Então ele vai fazer a compilação e vai gerar o nosso diagrama de blocos. Vamos esperar ele fazer a compilação aqui. A compilação foi feita com sucesso e agora a gente vai ver nosso diagrama de blocos. Essa é uma da grande funcionalidade que o Quartz tem, que o Questa, por exemplo, não tem. Então vamos em Tools, Netlist Views, RTL Viewer e veja aqui o nosso diagrama de blocos. Mesma coisa que a gente tem lá na teoria. As entradas A e B entrando no meio somador. A saída S ligado em outro meio somador, a outra entrada do segundo meio somador é Cin, e você pega o carry out dos 2 meios somadores e ligam na porta lógica para gerar o carry out de saída. A saída S é a saída S do segundo meio somador. Se você clicar aqui em mais, você tem exatamente o diagrama de portas, nesse caso, do meio somador. Você pode dar zoom e fazer a mesma coisa para o outro meio somador. Então, veja que essa estrutura, ela inicialmente pode parecer um pouco mais complexa, mas na realidade ela é mais simples do que a que a gente viu na aula anterior. Porque em termos de portas lógicas, a da aula anterior usava 2 portas lógicas XOR, 3 portas lógicas AND e uma porta lógica OR de 3 entradas. Enquanto que essa estrutura aqui utiliza 2 portas lógicas XOR, 2 portas lógicas AND de 2 entradas e uma porta lógica OR de 2 entradas. Ou seja, a gente pegou a porta lógica OR de 3 entradas e transformou em uma porta lógica OR de 2 entradas e eliminou uma porta lógica AND de 2 entradas. Ou seja, esse circuito, para ser sintetizado na FPGA, ele é um circuito que ele é mais simples, utiliza menos portas lógicas. Embora a descrição dele seja mais complexa, ele, em termos de complexidade de hardware, ele é mais simples. Ok, pessoal? Bem interessante essa ferramenta aqui, RTL View do Quartz, né? Então, na próxima aula, nós vamos expandir um pouco mais a questão dos somadores e explicar como é que a gente faz um somador binário utilizando o cascateamento de somadores completos. Então, conto com todos no próximo vídeo e até mais.